Sou Timothy Ratcliffe. Sou um frade dominicano da Inglaterra que liderou o retiro do Sínodo e participou como conselheiro espiritual. E agora temos 11 meses para digerir este sínodo e suas conclusões antes de passarmos para a sessão final em outubro de 2024. E quero falar sobre como o Espírito Santo foi o protagonista do sínodo. Como disse o Papa Francisco, este foi o maior exercício de escuta de toda a história da humanidade. Centenas de milhões de pessoas estavam envolvidas. Gerou grandes expectativas de transformação da igreja, mas a mídia muitas vezes dava a impressão de que era mais um fracasso, que nada realmente mudou, que nenhuma grande decisão foi tomada. E foi exatamente isso o que aconteceu no Concílio Vaticano II. O Papa Bento XVI disse que houve 2 concílios. O concílio, vivido por seus membros, foi um evento de fé. E depois houve o concílio como retratado pela mídia, que viu como uma luta de poder. E acho que essa foi a nossa experiência no sínodo também. Algumas pessoas, a mídia, viu como quem vai ganhar. Mas a maioria de nós sabia que era realmente um evento de nossa fé. E todos nós fomos gerados pelo Espírito. E também pessoas do nosso tempo, imersas na mídia, provavelmente oscilamos entre essas 2 maneiras de encará-lo. Mas o Espírito Santo é quem provoca mudanças profundas. Uma disputa de poder também pode alterar quem tem poder. Mas você não daria poder ao povo de Deus. E, como tal, seria apenas uma mudança superficial. Vejamos brevemente as 3 maneiras pelas quais eu acho que o Espírito Santo agiu nessa primeira parte do sínodo, mudando-nos, levando-nos a uma nova vida, através da amizade transformadora, tirando-nos da nossa zona de conforto e, eventualmente, guiando-nos para a plenitude da verdade. Então, vamos começar pela amizade. A primeira parte do sínodo foi sobre como nos encontramos como amigos de Deus. Já participei de 3 sínodos. Eram ocasiões formais, com o Papa sentado no centro, cercado por cardeais, arcebispos, bispos e depois, no limite, outros como eu. Dessa vez, todos os membros do sínodo sentaram-se ao redor das mesas. Cardeais e bispos sentados com sacerdotes, religiosos, leigos e leigas da América Latina, África e Ásia. O mais novo era um jovem de 19 anos dos Estados Unidos, e eles se envolveram no que se chama de conversas no espírito. Vocês têm que se ouvir respeituosamente, tendo 2 rodadas de escuta atenta antes de um debate aberto. Não tive permissão para interromper ninguém. Sempre havia um facilitador, muitas vezes uma mulher, para manter as pessoas em ordem, especialmente os cardeais, para evitar que falassem demais. Um bom bispo, que tinha sido muito velho na cúria romana, me disse: olhe para todos os cardeais da cúria romana. Todos têm que ouvir respeituosamente em silêncio os batizados, e isso os mudará profundamente. Nunca mais serão os mesmos.
Eu era um conselheiro espiritual, não um membro. Então, não me sentei em uma das mesas. Mas eu podia ver o sorriso, eu podia ouvir o sorriso e eu podia ver os sorrisos. E soa realmente louco dizer que é uma das coisas importantes que aconteceu naquela reunião, que foi que as pessoas aprenderam a sorrir uma para as outras. As barreiras caíram, as pessoas começaram a fazer amizade. A amizade de Jesus que disse: Eu os chamo amigos. Fez-me pensar em São Martinho de Porres, famoso pelos seus sorrisos. Um dos seus biógrafos disse que seu sorriso dava coragem aos tímidos, conforto aos que sofriam, confiança aos que vacilavam, esperança aos oprimidos e, o mais importante de tudo, despertava repulsa pelo mal e amor pelo bem. Talvez alguns dos bispos inicialmente vissem as mulheres em suas mesas apenas como mulheres, exemplos femininos da espécie humana. Mas com o passar do tempo, seus olhos se abriam e viram Miriam, Nora e Bridget como discípulos como eles. Outros gostaram de sentar à mesa com pessoas como o padre James Martin, um conhecido defensor da comunidade LGBT. Talvez vendo-o como um monstro, mas com o passar do tempo, eles passaram a vê-lo como outro discípulo em Cristo. Muita gente fez amizades inesperadas, o que é um presente de Jesus. Agora, vai fazer alguma diferença real? Você quer saber? Sim. Foi uma subversão massiva do clericalismo que o Papa Francisco odeia. A síntese, o documento final, no final dessa parte do sínodo, definiu o clericalismo como uma incompreensão do chamado divino, concebendo-o mais como um privilégio do que um serviço, e que se manifesta como uma recusa em seu responsabilizado. Agora, para ser honesto, o cenário não facilitou muito. Íamos muitas vezes à missa na Basílica de São Pedro, um enorme sinal de triunfalismo papal. Os guardas suíços cumprimentavam os bispos quando entravam na Assembleia. Os oradores foram anunciados com grandes títulos, eminências e excelências, os mais reverentes entre os monsenhores. No entanto, rimos quando foi anunciado que um dos oradores, na sua excelência, Monsenhor Robert Barron, e vimos o rosto confuso da irmã Mary Barron aparecer na tela. Mas para sermos verdadeiramente livres do clericalismo, para libertar a igreja, precisamos de uma bela teologia do sacerdócio ministerial. Padres e bispos eram muitas vezes as pessoas mais resistentes à sinodalidade, porque eles veem e entendem como uma ameaça à sua identidade. Então precisamos de uma teologia afirmativa do sacerdócio e do episcopado, mostrando como eles estão enraizados no povo de Deus. Eles não são separados de forma alguma que seja distante. Sacerdotes e bispos da amizade de Jesus devem pertencer ao povo. Visitando uma reunião dos povos tribais no norte do Paquistão, de repente vi um dos meus irmãos americanos sentados no meio do seu povo, sentado no chão, vestido com suas vestes e provavelmente, como disse o Papa Francisco, cheirando o seu rebanho. E eu disse, sim, é isso que significa ser padre.
está imerso no povo de Deus. E este foi um sínodo de bispos. Acho que 169 bispos se reuniram colegialmente em torno do Papa. Agora, o fato de estarem de volta às mesas com o povo de Deus não tornou isso menos um sínodo de bispos. Pelo contrário, mostrou o que significa estar com o povo de Deus, no povo e para o povo. Muitas vezes ouvimos a frase de Santo Agostinho de Hipnona: eu sou bispo para você, sou cristão com você. Em segundo lugar, no Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre o povo de Deus, sobre os apóstolos e os bispos, e os enviou aos confins da terra. Mas eles não queriam ir. Os apóstolos queriam especialmente ficar em casa, na cidade santa de Jerusalém, em uma pequena comunidade judaica. Foi a perseguição que expulsou as pessoas para que a igreja viesse a abraçar pessoas como nós, gentios. Eles tiveram que perder a identidade. E isso foi fatídico. Isso aconteceu várias vezes na história da igreja e agora aconteceu conosco, ocidentais. Como tivemos que abrir a nossa identidade para aqueles que vieram do sul global, de outras culturas. E eu mesmo, como ocidental, pude ver isso acontecendo no sínodo. Muitos de nós da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá, provavelmente viemos como nossa própria agenda, nossas questões urgentes que queríamos que o sínodo resolvesse e abordasse. Mas, à medida que o sínodo foi avançando, tivemos que aprender a ver essas questões com os olhos de outros continentes. Outras culturas são irmãos e irmãs no corpo de Cristo de outros lugares. Após a queda do Muro de Berlim, em 1989, Francis Fukuyama escreveu um livro chamado O Fim da História e o Último Homem. Ele pensava que tínhamos chegado a um ponto em que o mundo inteiro estava caminhando para basicamente uma democracia liberal ocidental. Cada nação parecia destinada a evoluir para o nosso modo de vida, o nosso modo de ser. Alguns países do hemisfério sul, ele pensou, ficaram para trás, mas eventualmente eles se recuperariam e se eles não concordassem conosco em alguma questão, como acolher pessoa LGBT, eles acabariam fazendo. Quando os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, para o nosso constrangimento, invadiram o Iraque durante a Primeira Guerra do Iraque na década de 1990, pensamos que quando Saddam Hussein fosse derrubado, todos gostariam de se tornar uma democracia ocidental, assim como nós. Estávamos errados, estávamos ficando cada vez mais claro que estávamos entrando em um mundo multipolar. Ainda está crescendo. A China investiu em 2013 na iniciativa do Cinturão e Rota, que envolve uma infraestrutura global de 150 países, 3/4 parte da população mundial. Portanto, temos que aprender de forma bastante dolorosa que o Ocidente já não é o quadro da referência automática para a maioria da população mundial. Podemos ver isso na reação à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Não ocorreu como esperávamos. Vemos isso na reação à guerra que está a ser travada no Meio Oriente entre Israel e o Hamas. Durante a Primeira Guerra do Iraque, famílias dominicanas, irmãos e irmãs, jejuaram
por um mês na Union Square, em Estados Unidos. E adesivos foram distribuídos com os dizeres: temos famílias no Iraque, não apenas irmãos e irmãs dominicanos, mas nossos semelhantes. A tentação ocidental tem sido dizer: esses irmãos de, sei lá, África, Ásia, Europa Central, eles estão impedindo que a igreja evolua da maneira que queremos. Eu gostaria que eles não estivessem tão atrás, mas para ser santo, católico e apostólico, significa que temos que abrir nossos ouvidos, abrir o nosso ser para os nossos irmãos e irmãs através do espaço e do tempo. Isso vai nos mudar. Vai custar caro, será doloroso e será a maior bênção que poderíamos imaginar. E é necessário, nesse momento em que a violência, a guerra e o pessimismo estão em alta, precisamos ser transformados se quisermos ser um sinal de esperança para a humanidade. Se não fizermos, ficaremos presos no colonialismo. Então, fizemos algum progresso no tipo de questões de alguns ocidentais queriam? Eu acho que sim. Mais de 80% dos membros da Assembleia votaram para um estudo mais aprofundado da ordenação de mulheres ao diaconato. Como alta porcentagem, também queríamos que o diaconato permanente fosse reexaminado à luz da nova compreensão dessa vocação, e não um passo no caminho para a ordenação sacerdotal ministerial, uma vocação por direito próprio. Começamos a acordar para as diferentes maneiras pelas quais as diferenças de gênero podem ser entendidas. Temos coragem e inteligência para ouvir como pessoas de outras culturas veem a diferença entre homens e mulheres? Talvez discordem, mas também aprendam uns com os outros. Um proeminente crítico do sínodo, que não é membro, rejeitou as visões do Papa Francisco sobre a igreja e o gênero como, entre aspas, bobagens misóginas. Meu coração se encheu de imensa tristeza. Como é trágico ter esta recusa inflexível de seguir o caminho da caridade sinodal para nos ouvirmos uns aos outros com respeito, mesmo quando discordamos. Para muitas pessoas no Ocidente, acolher pessoas LGBT é emblemático de uma igreja aberta a todos. Como disse o Papa Francisco, todos, todos, todos. Algumas pessoas de outros continentes claramente acharam doloroso e constrangedor, até incompreensível. Muitos governos em várias nações vê a homossexualidade como um crime punível com a morte. Então, nossa insistência, nossa esperança de acolher homossexuais na comunidade foi vista por alguns como uma tentativa de impor uma ideologia ocidental. Uma ideologia ocidental fracassada a toda a igreja. Apesar de tudo isso, 90% da Assembleia votou a favor de não discriminar as pessoas por causa de sua sexualidade e que todos devem ser bem-vindos. A dignidade de todos deve ser respeitada. Finalmente, na noite anterior à sua morte, Jesus prometeu o dom do Espírito Santo, que nos guiaria em toda a verdade. Precisamos que o Espírito Santo pense mais em nossa fé. A palavra refletir aparece 21 vezes na síntese final. Para isso, precisamos de teólogos.
As conversas no espírito só podem ir tão longe desde que os teólogos não estejam profundamente envolvidos. Descobri um certo medo da teologia para minha surpresa. Um participante, uma pessoa maravilhosa, disse que o documento final era muito teológico. Eu disse, o que você quer dizer? Ele disse, muito abstrato. Os teólogos são frequentemente considerados como tendo seu próprio clericalismo, o próprio tipo de gnose secreta, esse conhecimento especial, como muitos acadêmicos. Precisamos de estudiosos que passem horas em bibliotecas, exegetas, arqueólogos, patrísticos, filólogos, tudo. Mas, caso contrário, a teologia seria limitada. Caso contrário, só usaríamos a palavra de Deus como munição para os nossos próprios interesses. Temos que aprender, com a ajuda dos teólogos, o que São Paulo chama de obediência da fé, a verdade do Evangelho e da traição. Mas todas essas disciplinas estão a serviço de uma teologia que é conversacional. Em conversa com o mundo, em conversa com o povo de Deus, aberto, ouvindo e aprendendo. Em conversa com as pessoas mais criativas de nosso tempo, independentemente de serem cristãs ou não. E foi maravilhoso que, poucos dias após o fim do sínodo, o Papa Francisco tenha divulgado um documento defendendo exatamente essa teologia conversacional. Então, agora, estamos em um ponto de gravidez de 11 meses. Todos nós podemos ser parteiras para levar esse terno sínodo para a próxima etapa, carregando palavras de encorajamento e esperança. E oramos para que o Espírito Santo nos dê amizades transformadoras, nos tire da zona de conforto para ouvir pessoas de outras culturas e outros continentes. E o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Obrigado.